Shalom para todos, bem-vindo à escola do Bereshit. E hoje estamos aqui mais para falar de hebraico bíblico. E a pergunta é, por que as línguas, ou quase todas elas, semíticas, se escrevem da direita para a esquerda, enquanto as línguas ocidentais, como por exemplo as línguas indo-europeias, se escrevem da esquerda para a direita? Bom, a resposta é muito simples, porque você pega, por exemplo, a questão das línguas europeias, você tem a tinta, a caneta, o papiro, então facilitou muito para eles escreverem da esquerda para a direita. Isso não aconteceu quando a gente reconstrói nos tempos bíblicos dos povos semíticos. Por quê? Você tem toda aquela região do Crescente Fértil, e ali, por exemplo, cito, por exemplo, o Irã, os persas, a sua língua é escrita da direita para a esquerda. Os árabes que se estabeleceram na Península Arábica também se escreve da direita para a esquerda. Os cananeus, os povos cananeus que se estabeleceram na terra, também escrevem da direita para a esquerda. Os egípcios. E por que isso se deu? Porque lá é uma terra muito seca. E por ser uma terra muito seca, deve ter escassez de árvores e desérticos. Então o que sobrou para eles foi as pedras. Então, os primeiros povos que têm esse registro de escritas, as escritas antigas, escreviam em pedras. E como bem sabemos, a boa parte do ser humano são destros e não esquerdos. Eu, por exemplo, sou uma exceção à parte, que eu sou esquerdo. E aqui eu trouxe algumas ferramentas para ilustrar mais ou menos como eles faziam. Então, por exemplo, eu estou com a mão destra, né? Esse aqui seria um exemplo do martelo da época. Um exemplo, tá? Esse aqui seria um exemplo do cinzel. Então eles escreviam em pedras. Então eu estou com a minha mão esquerda e essa aqui, a mão destra, seria a mão de força. Então faz muito mais sentido eu bater. Eu não vai ficar muito bem porque eu sou esquerdo, mas seria, a ideia é esta, né? Eles baterem com esta mão de força na pedra, então para que haja força, e escrevendo nessa direção. Então é muito mais fácil. Para mim está sendo difícil, porque é mais fácil para mim, por exemplo, invertir se eu escrevesse assim. Então, da esquerda para a direita, porque eu sou esquerdo, mas a maioria das pessoas são destras. Então, invertendo, então fica muito difícil, por exemplo, ó, escrever para cá. Para cá é muito mais fácil. E aí a gente tem algo fenomenal, porque eles mantiveram isto até os dias atuais. E aqui está a explicação por que as línguas quase todas semíticas, quase todas, porque existem exceções, são escritas da direita para a esquerda, porque escreviam em pedras e a maioria era destros. Então facilitaria muito o trabalho na hora deles baterem na pedra. Shalom para todos.